Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Malheiros, eu sou tutor presencial da Matemática Financeira no Polo Magé e a gente vai estar aqui hoje nessa aula tentando clarear, esclarecer todas as dúvidas em relação aos exercícios da aula 1 do nosso módulo de Matemática Financeira. Eu já tinha começado a falar com alguns alunos aqui no nosso grupo do WhatsApp. Então é importante que o aluno faça exercícios, principalmente aquele aluno que tem dificuldade com a matemática. Por isso que eu vou estar fazendo essa contribuição. Vocês sabem, né? A gente tem o tutor presencial à distância. Agora, na pandemia, todo mundo virou tutor à distância. Mas o nosso objetivo aqui é estar complementando, né? E fazendo os exercícios juntamente aí com vocês. Acho que esclarece mais e o pessoal que tem dificuldade com a algoritmização da matemática, já fica mais clara ali a resolução dos problemas. Então, eu vou estar resolvendo, tá? Já existem as respostas lá na apostila, mas é sempre bom a gente complementar aqui, fazendo os exercícios. Eu vou ter que fazer aqui, em função da restrição aqui dos mecanismos de reunião, né? Dos programas de reunião, vou ter que fazer usando a plataforma aqui do YouTube, mas acredito que não haja dificuldade para vocês acessarem. Se tiverem alguma dúvida, vocês me falam depois, tá bom? É importante a gente estar fazendo essa aula 1, que é mais ou menos aí como se fosse a semana 0 dessa semana, que a aula inaugural foi hoje, sábado, dia 14. Então, já conta como se essa aula tivesse transcorrido ao longo da semana. Tá? Então é importante que vocês leiam essa aula, façam os exercícios e já se preparem para a aula 2, já comecem a fazer a aula 2 já no início da semana, visando a retirada de dúvidas na semana que vem, tá bom? Então eu vou tentar no decorrer da semana colocar exercícios da aula 2, mas vocês podem usar o canal do Telegram lá também para tirar dúvidas, né? Mandem dúvidas lá. Já mandei por e-mail para vocês o link do canal, vocês entrem. Aí eu sempre boto assim uma postagem, e dentro da postagem tem o espaço para os comentários, e vocês vão fazer a postagem nos comentários, tudo bem? E aí, no decorrer da semana, tendo um espaço de tempo, eu respondo vocês. Sábado que vem eu vou estar fora, vou estar numa viagem, então só vai ter a tutoria na outra semana, mas, como eu disse, o link durante a semana vai estar disponível lá. Bom, pessoal, a primeira questão é uma questão mais para a gente relembrar a matemática, né? Então, a gente tem aqui a expressão, ele quer que você transforme essa expressão em percentagem. Então, 31 sobre 125, transformando em percentagem, é você dividir 31 por 125, que vai dar o resultado 0,248, tá? Esse número aqui é exatamente esse número aqui, que é a forma percentual dele, que é exatamente esse número aqui, tá? Então a gente tem os três números são idênticos, são iguais, só que com formas de representação distintas. Aqui a gente tem porcentagem. Lembrando sempre que a palavra percentagem também é válida, tá? Às vezes eu vou alternar aí, não estou falando errado não, só para destacar isso. As duas formas são possíveis. Tudo bem, gente? Fernando, estou com dúvida. Por que deu 0,248? Porque se você dividir isso aqui, vai dar isso. Na dúvida, você divida na calculadora, tá? A matemática financeira pode usar a calculadora, então fique à vontade para usar a calculadora se estiver com dúvida na questão das casas decimais. E para transformar em porcentagem, aí é tranquilo também, tá? Se você tiver em dúvida em relação a quantas casas andar com a vírgula, você multiplica por 100. Por isso que é porcentagem, ou percentagem. Esse símbolo aqui é associado a isso, porque você divide por 100. Tá? Mesmo que aqui o seu denominador seja de outra forma, se você está querendo transformar para porcentagem, você divide
e depois você multiplica por 100, né? O que eu quero dizer com isso aí? Vamos pegar um exemplo aqui. Esse negocinho estava centralizado. Acho que diminuiu aqui. Então, vou pegar um exemplo aqui. Se você colocasse aqui 55 por 1.250, né? Quanto que vai dar isso aí? Só fazer a divisão. Deixa eu fazer aqui brevemente. Então dá 0,044. Vou fazer direto aqui. 0,44. Aqui em percentual, estou na dúvida. Multiplica por 100. Vai dar 4,4. E se fosse... E se fosse 527, vou botar assim, por 125, 5.670 por 25. Qual é a forma percentual? A forma decimal. Então você bota lá 5.670 dividido por 125. Vai dar 45,36. Esse é o decimal, né? Que é o número racional ali que a gente tem. E a porcentagem, como que eu transformaria isso aqui em porcentagem? Na dúvida, multiplica por 100. Multiplica por 100, vou até multiplicar aqui para a gente... Em percentagem, 45.360. Tá bom? Fernando, estranho? Mas é assim mesmo. Tá? Não pode perder de vista isso aí não. Tudo bem? Só para a gente relembrar, né? A nossa matemática básica. E aqui, questão 2. Vidal investiu 30% do seu capital em fundo de ações e o restante em fundo de renda fixa. Bom, aqui a gente tem que construir o problema, né? Grande parte dos problemas de matemática financeira são assim, a gente tem que ir construindo eles, de forma a visualizar melhor, né? Então, 30% de alguma coisa é 0,30 ou 0,3, que é a mesma coisa que 30 dividido por 100. 30%. A forma de representar. Então, isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Tudo bem? As 3 formas de representação aqui. Só que não é o 30% puro, é o 30% relativo ao capital investido. Seja lá qual ele for. Eu não sei. O cara tinha um dinheiro, ele pegou 30% do que ele tinha, do capital. Então é assim que a gente escreve. 30% do, é o multiplicar, né? Podia usar o xzinho também assim, mas ele pode ser confundido com a variável. Então normalmente a gente bota só asterisco e, como vocês sabem, algumas vezes a gente usa o ponto, né? Eu vou deixar com o asterisco. Daqui a pouco a gente vai parar de usar também asterisco, só deixar ele encostado. Mas 30% do que ele tinha, do capital, ele botou nas ações e ele se deu bem, teve um lucro ali de 8%. Aumentou 8% o patrimônio que ele investiu lá. Então, quanto que sobra? Bom, o percentual é sempre o inteiro. Então, tudo abaixo dele vai ser menos que 1. O 1 representa o 100%. Abaixo do 1 vão estar as partes, né? Como se fosse um conjunto lá, um desenho, que a gente fosse dividir em várias partes. Cada parte é um percentual do todo. Mas, Fernando, e se for R$200? Aí, se for R$200, o seu inteiro é o 200. Se for R$1.500, se for R$1.500, o seu inteiro é o 1.500. E você vai medir cada parte dele. Então,
o percentual é a medição das partes, tá? E se eu disse que eu tinha um inteiro aqui e eu tirei uma parte dele para fazer uma aplicação, qual é o restante dele? O restante, nesse exemplo aqui, é 1, o inteiro é 1, o restante é, tirando o que eu gastei antes, é 0,7, porque o inteiro é sempre 1, que representa o 100%. Não é isso? Então, gente, 0,7 é o que sobrou. O que ele fez? O restante é o 0,7, em um fundo de renda fixa. Então, ele pegou 0,7, que é a mesma coisa que 70%, né? Que é a mesma coisa que multiplicar pelo restante do capital. Então, era 70% do capital, botei na renda fixa, rendeu 2,4%. Tudo bem, gente? Muita atenção, tá? Às vezes pode gerar dúvida. Esse 0,3 aqui, ele pode ser representado com 3 dividido por 100. Então, a gente tenta padronizar ali. Ou ele pode ser representado também com 3 dividido por 10. Tá bom? Vai dar o mesmo 0,3, tá? Só que ele falou 30%, né? A gente até poderia botar o 0 aqui para evitar essa confusão, né? 30, se ele falou 30, eu já vou botar um 30 aqui para evitar de confundir. Não tem problema. É só ter essa consciência, né? Que para onde você anda com a vírgula, tá? A vírgula estava aqui, andou 2, ela vem para cá e tem a ver com 100. Aqui, se fosse uma vírgula só, ela também andaria para cá, só que aí seria 10, né? Porque andaria só uma casa. Tá certo? Tem que ter essa atenção aí. Nada é tão simples. Vamos lá. Então, gente, o 70% que sobrou, eu vou aplicar na renda fixa. Apliquei, me dei bem, ganhei mais 2%. Intuitivamente, a gente já tem que ter em mente que o dinheiro cresceu, não é isso? Ele ganhou 8% de um lado e ganhou 2,4% pelo outro. Então, no mínimo, mais de 2% tem que dar, né? No mínimo, mais de 2,4%. Porque se aqui é o mínimo que ele ganhou e aqui ele ganhou mais ainda, então o patamar mínimo já é 2,4%, aplicando 70% do capital. Vamos fazer uma continha básica aqui, só para a gente lembrar de uma coisa. Agora eu tenho que calcular tudo junto, né? Por quê? O meu capital original, ele era uma coisa só. Então, eu tenho que juntar de novo essa parte com essa parte. E o que ele está querendo saber de mim? Ele quer saber qual foi a rentabilidade do capital inteiro, né? Das duas partes que foram divididas. Na verdade, a gente vai calcular uma média, né? Uma média em relação aos rendimentos que a gente teve. Porque a gente, se fosse meio a meio, daria meio a meio. Só que nesse caso não foi. Uma parte foi 30 e a outra foi 70. Então, a gente tem que calcular o rendimento médio. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, a gente tem a primeira parte, que foi 0,3 vezes o capital. Aqui é como se estivesse multiplicando, né? Um número encostado numa variável. Eu sempre considero que tem uma multiplicação acontecendo ali, não é isso? Eu vou tirar aqui, mas a gente subentende que 0,3 está multiplicando o C. Só que essa multiplicação, ela foi positiva, ela fez o dinheiro crescer, né? Então, reparem que esse crescimento, quando ele tem um crescimento de 8%, é como se eu estivesse fazendo 1 mais 0,8. E aí, por isso que eu já deixei essa setinha aqui. Não sei se ela vai aparecer ali. Pulou.
Quando eu tenho um fator como esse aqui, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, esse conjuntinho aqui todo, o 0,3C, ele vai multiplicar, primeiramente, o 1 e vai ser somado ao multiplicação dele mesmo vezes o 0,08. Isso é importante, que chama a propriedade distributiva da matemática, né? Então, um elemento do lado de fora do parênteses, ele vai multiplicar todos que estiverem dentro, caso seja uma soma ou uma subtração que a gente esteja lidando. Então, o que ele faz 0,3C vezes 1,8, 1,08 é, na verdade, a soma disso daí, tá? E aqui no 0,7 vezes o C, a mesma coisa. Eu já botei o valor final aqui, 0,2,4. 1,024. Ele está somando 1, que é a parte inteira. Aqui também tem uma parte inteira. E mais o que ele cresceu, tá? Contando que ele tenha crescido. Então, se ele cresceu, ele vai ser a parte inteira mais o que ele cresceu. E se fosse o contrário, se ele tivesse diminuído, perdeu dinheiro, aí a gente vai ver exemplo ali, a gente vai subtrair, tá? Depois a gente vai ver um exemplo ali com subtração. Então, repetindo, por que a gente está somando isso tudo aqui? Porque eu quero saber qual foi a rentabilidade do capital inteiro. Então, eu tenho que botar o capital inteiro. Só que o capital rendeu em partes diferentes, então eu tenho que fazer a proporção. Esse aqui foi proporcional a 30% e esse aqui rendeu só proporcional a 70%. Aí eu faço essa multiplicação, mantenho o C, que eu ainda não sei quanto é, e faço a multiplicação do número com o número. Então, aqui 1,08 vezes 0,3 e aqui 1,024 vezes o 0,7. Vai dar 0,324C mais 0,7168C. Como vocês sabem, né, lembrando lá da matemática, quando eu tenho variáveis iguais, eu somo os números que antecedem aqui, que estão coladinhos na minha variável, né? A tal do coeficiente. Então, eu posso somar isso aqui. Somando, vai dar 1,0408 vezes o capital. O que significa? Se os dois crescimentos das duas partes, eles somaram um fator 1 mais 0,0408, significa dizer que o valor cresceu ou diminuiu, ou encolheu. A gente já tinha visto aqui, né? Ele cresceu, né? Por quê? Deu mais de 1. É 1 que representa o próprio C, né? O próprio capital investido, mais o proporcional ao rendimento médio. Então, se eu pego isso aqui, vamos voltar aqui para a nossa setinha, ó, o C que multiplica o 1 vai virar o próprio C, mais o C que multiplica o juro, o proporcional de crescimento, a rentabilidade média, que vai dar isso aí. Então, o que ele rendeu? Ele rendeu somente essa parte aqui. Tudo bem? O 1 já existia. O que rendeu foi só esse daqui. Então, qual é a rentabilidade? A rentabilidade é 0,0408. Só que a gente não escreve assim, né? Eu falo em rentabilidade, eu escrevo na forma percentual. Então, eu multiplico isso aqui por 100. Na dúvida, uso a calculadora. Multiplico por 100 e está feita a minha resposta. Rentabilidade 408%. Tudo bem, gente? Eu vou fazendo esse vídeo por partes, tá? Então, aqui eu estou sendo bem lento agora, falando aqui bem pausadamente, para a gente relembrar esses conceitos. Os próximos eu já vou fazer mais questões por vez aí, mas fiquem com essa primeira parte para a gente dar start nas nossas correções aí, tá bom?